Boa tarde a todas e todos, muito bem-vindos a esse nosso encontro, mais uma vez, do grupo de pesquisa Conversas Civilísticas, reiniciando as nossas atividades nesse semestre. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todas e todos vocês aqui nesse nosso bate-papo de hoje. E hoje é a nossa primeira atividade do semestre do Conversas Civilísticas, e eu fui compelido pelos integrantes do grupo mais antigos a iniciar as atividades desse semestre, fazendo eu a apresentação de um tema. Fui cobrado nos últimos semestres pelo fato de ficar só dialogando com os alunos e não apresentar nada especificamente meu. Então, hoje eu trago para vocês uma discussão bem interessante no meu modo de entender. É uma discussão relativamente nova, mas, ao mesmo tempo, é uma discussão já bastante antiga. Por mais estranha que possa parecer essa construção lógica que eu acabo de fazer, mas é algo que vem sendo discutido mais nos últimos tempos nos tribunais, de uma forma um pouco mais ampla. A doutrina começa a dar um pouco mais de atenção a esse tema, mas é um tema que eu, particularmente, já me debruço sobre ele há algum tempo. Eu vou encaminhar depois para vocês, mas eu escrevi um artigo sobre esse tema há muito tempo, em 2012, quase 10 anos, falando exatamente sobre essa questão, a ideia da dissolução do casamento ou da união estável e as consequências dessa dissolução na partilha do fundo de garantia. Só para que vocês tenham uma ideia, né, para deixar os dados muito claros, eu escrevi sobre esse texto em coautoria em 2012 e foi apresentado no Comped, que foi o 11º Encontro Nacional do Comped em Uberlândia, Minas Gerais, entre 6 e 9 de junho de 2012. E o título desse artigo que eu apresentei foi exatamente o seguinte: a possibilidade da partilha do valor depositado na conta vinculada em sede de dissolução da sociedade conjugal. Esse era o nome do artigo lá de 2012. E o interessante dessa discussão é como nós vamos ver ao final desse nosso bate-papo, essa questão foi efetivamente julgada pelo STJ em 2016. Alguns anos depois, o STJ tratou desse tema e existem ainda alguns pequenos pontos que não estão tão claros e a gente pode pensar em como desenvolver isso. Esse nosso bate-papo, para mim, ele tem uma relevância que vai além da esfera acadêmica. Ele é relevante porque tem um elemento técnico, e a gente vai trabalhar com cada um dos pontos desse elemento técnico, mas, principalmente, para aqueles que estão aqui entre nós, nesse grupo, que já são graduados e, eventualmente, já advogam, é um tema muito interessante e tem inúmeras consequências práticas também. Mas vamos lá, vamos tentar iniciar esse contexto, esse nosso bate-papo, e vamos ver até onde a gente chega. Como eu normalmente faço quando eu dou aula para graduação e para pós-graduação, quem quiser dialogar comigo, fique à vontade, chama, levanta a mão, escreve no chat, faz aí do jeito que vocês acharem melhor. Se tiver alguma coisa importante no chat que eu não tenha visto, Júlia, Liz e Fernanda, me ajudem para não deixar passar nada, por favor, tá bom? Então, vamos lá para o tema especificamente, vamos tratar da questão. Por mais estranho que possa parecer, uma das poucas certezas que nós temos em todos os relacionamentos é que todo relacionamento amoroso acaba. Pode parecer triste, pode parecer feio, pode parecer quase que uma desilusão, mas essa é uma verdade técnica. Todo relacionamento, inevitavelmente, vai acabar. Seja porque as partes envolvidas, as pessoas que estão casadas ou que vivem naquela união estável, decidem que não mais querem viver juntas, ou então porque o evento morte ocorre. E necessariamente, o fim do casamento traz como consequência uma discussão sobre partilha patrimonial. Seja na sucessão, em que eu vou ter que discutir o que é a meação, ou seja, a parte que cabe a cada um dos cônjuges em razão do fim daquele casamento, seja efetivamente através da separação ou do divórcio. Um recorte rápido aqui, eu nem vou entrar nesse momento na discussão
acerca da existência ou não ainda da separação judicial, tá? Desde a emenda 66, a emenda constitucional 66, existe essa discussão, mas eu não quero, não é esse o foco da nossa discussão no presente momento. O que eu quero que vocês pensem, e o fato relevante é, todo casamento acaba, mas todo casamento e união estável, quando constituídos, eles automaticamente geram como consequência o estabelecimento de um regime de bens. O regime de bens nada mais é do que o regramento relacionado ao aspecto financeiro daquele casal. A questão é muito, muito simples num primeiro momento. Salvo uma hipótese específica na lei, as hipóteses de regime obrigatório, que estão lá no artigo 1641 do Código, que são basicamente pessoas com mais de 70 anos hoje. Na verdade, né, a lei tem algumas alterações aí nesse ponto, mas em razão da idade, pessoas que casaram com ofensas às causas suspensivas ou que precisaram de autorização judicial para casar, isso está lá no artigo 1523 do Código, essas pessoas são obrigadas a vincularem-se a um regime de bens. Se não for nenhum desses casos, cada um tem, quando vai se casar ou estabelecer uma união estável, tem a liberdade de escolher o regime de bens do seu casamento, de forma livre. Se não houver essa escolha, se os cônjuges ou os companheiros não estabelecerem nenhum regime de bens, prevalece o regime da comunhão parcial de bens. De 77 em diante, a regra é o regime da comunhão parcial de bens. E quando a gente fala em regime de comunhão parcial de bens, é muito comum que as pessoas associem imediatamente a comunhão parcial de bens com uma ideia que é coloquial, que é muito discutida no dia a dia, de que na comunhão parcial de bens, a ideia seria que o que é meu antes do casamento é meu, o que é do meu cônjuge antes do casamento é só dele, e aquilo que é adquirido na constância do casamento pertence a ambos os cônjuges. Essa é a ideia básica, esse é o conceito mais elementar que consta lá da lei. Mas a questão, em verdade, é: existem exceções a essa regra. Existem situações em que, mesmo num regime de comunhão universal de bens, em que todo o patrimônio de ambos pertenceria concomitantemente aos dois, a lei estabelece algumas exceções. E talvez seja exatamente na discussão dessas exceções que a situação vai ficar um pouco mais complexa nesse nosso bate-papo. A regra geral, portanto, é que tudo que for adquirido a título oneroso na constância do casamento ou da união estável, sendo o regime de bens daquele casamento a comunhão parcial de bens, pertence concomitantemente ou em conjunto, em comunhão, a ambos os cônjuges, ou companheiros também no caso. Essa mesma regra vale para o regime da comunhão universal de bens, mas sem algumas exceções, ainda que elas existam lá na lei. Dentro dessa estrutura, o que nós vamos ter é que, ao final do casamento, vai se aferir qual era o patrimônio de cada um dos cônjuges, levando em consideração esse regime de bens, e atribuir a cada um deles o que lhes é de direito. Basicamente isso. Então, de regra, o que foi adquirido durante o casamento, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges, mas no regime da comunhão parcial de bens, pertence a ambos os cônjuges. Em linhas bem genéricas, é essa a ideia com a qual nós vamos trabalhar. De outro lado, surge um elemento específico. Lá no próprio Código, quando ele fala da comunhão parcial de bens, lá no artigo 1659, ele diz, entre outras coisas, que exclui-se da comunhão, não entra na comunhão, os proventos do trabalho pessoal de cada um. Tá? Essa é uma exceção. Tá? Os proventos do trabalho pessoal de cada um não entram nessa comunhão, portanto, não são partilháveis. Tecnicamente, se entende que proventos do trabalho serão aqueles valores ou aquela retribuição que o indivíduo recebe em razão do trabalho realizado. Em linhas, mais uma vez, bastante panorâmicas, a questão reside nesse contexto. E aí, nós podemos começar a discutir
sobre o segundo ponto atrelado a essa conversa, que é exatamente a figura do fundo de garantia. Todo mundo tem uma ideia, mais ou menos, do que é o fundo de garantia, né? Mas como não é uma questão eminentemente de direito civil, a gente tem que trabalhar um pouco esse contexto, mais uma vez. Fundo de garantia é uma situação jurídica muito delicada, porque ela, ao mesmo tempo, envolve direito do trabalho, direito tributário, questão obrigacional, tem uma série de elementos que permeiam essa ideia. Mas, de uma forma muito simples, desde 88, o pagamento de fundo de garantia pelo empregador, né, em favor do empregado, ele é obrigatório, né, é uma parcela, que é um montante, mais especificamente, um percentual, que o empregador paga, ou melhor, deposita todo mês em uma conta vinculada do empregado, pelo menos deveria depositar. A gente sabe que uma das maiores discussões que se tem lá na Justiça do Trabalho é a falta de depósito do fundo de garantia na conta vinculada do trabalhador, mas existem algumas discussões sobre o tema, mas essencialmente o objetivo do fundo de garantia por tempo de serviço é fazer ou permitir que o trabalhador tenha um montante considerável de dinheiro para que ele possa se manter após uma demissão sem justa causa. Em linhas bem pobres, é mais ou menos essa ideia. O primeiro cuidado que nós temos que tomar é que o fundo de garantia não é uma figura indenizatória. Eu não, quando faço o depósito do fundo de garantia como empregador, eu não busco, nesse contexto, nenhum tipo de reparação de dano. É, na verdade, uma forma de um modelo diferenciado, mas de um seguro. Ou seja, se faz um pagamento de um montante todo mês para que o sujeito, caso precise, venha a sacar esse dinheiro. As regras para que se possa sacar esse fundo de garantia são muito específicas, previstas na lei. Existem casos muito específicos em que o sujeito pode sacar esse dinheiro, mas as hipóteses mais comuns são demissão sem justa causa, como eu trouxe anteriormente, e aquisição de imóvel através de financiamento bancário. Também é uma das hipóteses mais incidentes. Mas, de qualquer sorte, a ideia é que o fundo de garantia é um montante que é depositado todo mês numa conta vinculada, em nome do trabalhador, na Caixa Econômica Federal. Eu não sei se todos aqui têm essa visão ou entendem exatamente o que é isso, mas fundo de garantia, de regra, é um valor considerável. Por que é um valor considerável? É claro, né? E aqui eu estou falando de uma visão muito mais atrelada ao século passado do que aos dias atuais. Mas antigamente era muito comum que algumas pessoas passassem anos a fio trabalhando na mesma empresa. E, ao serem demitidas, depois de 20, 30 anos nessa mesma empresa, recebiam um montante considerável a título de fundo de garantia. Muitas pessoas adquirem casas, imóveis, com o valor do fundo de garantia, porque é um valor bastante considerável a ser disponibilizado a esse trabalhador no momento oportuno. E aí começam os nossos pequenos problemas, ou as nossas grandes questões. Tecnicamente, o valor do fundo de garantia, ele é do trabalhador, a partir do momento que é depositado em sua conta vinculada. Conta vinculada tem esse nome porque é uma conta na Caixa Econômica Federal que está vinculada ao nome do sujeito. Ele não precisa abrir essa conta. Essa conta ela é automaticamente proporcionada pelo empregador com esses depósitos que o faz. E qual é a grande questão? Esse dinheiro já é do trabalhador, ele só não pode ter acesso a esse dinheiro no momento em que ele quiser. Vou criar uma analogia tola que ela é bastante recorrente quando eu falo dessa situação. Imaginem o seguinte: um garoto de 5 anos fica órfão de pai e mãe, recebe lá de indenização, de seguro, de indenização, de herança dos pais, 500 mil reais. Esse garoto tem 500 mil reais, mas ele pode livremente usar esse dinheiro, tendo 5 anos? Obviamente não. Esse dinheiro é dele, mas ele não tem o efetivo acesso a esse montante. E é mais ou menos a mesma situação que a gente vai
visualizar nessa hipótese específica. O empregador fez os depósitos, está na conta vinculada do trabalhador e ele tem esse dinheiro, só não pode mexer. Tanto tem esse dinheiro, senhores e senhoras, que, se, por exemplo, ele morrer, esse dinheiro é dividido com seus herdeiros. Tanto tem esse dinheiro que, se ele se enquadrar em qualquer uma das hipóteses previstas na lei, como, por exemplo, demitido sem justa causa ou quiser adquirir um imóvel, ele pode pegar esse dinheiro e usar. Então, a discussão aqui começa nesse contexto. Esse dinheiro é do trabalhador, é daquele sujeito. Ele só não tem acesso àquele dinheiro. E aí começam os nossos problemas. De verdade. Esse dinheiro depositado no fundo de garantia, que pertence ao trabalhador, é patrimônio desse trabalhador? É patrimônio desse indivíduo? Porque se nós retornarmos lá à origem, lembra que eu disse a vocês que o 1559 do Código Civil, quando fala da comunhão parcial de bens, ele exclui da comunhão os proventos do trabalho? E é aqui que começa a grande discussão. Ainda que esse valor do fundo de garantia tenha por origem o trabalho do indivíduo, a partir do momento que esse dinheiro sai das mãos do seu empregador e cai na conta do trabalhador, esse dinheiro passa a ser do trabalhador e passa a ser considerado como patrimônio desse trabalhador. Porque senão, vejam só o risco que nós temos. E alguns dos doutrinadores mais antigos entram nessa discussão, que salário é salário, não importa de onde ele vem, ele continua sendo salário. Só que, quando a gente fala em regime de bens, existem também os bens chamados de bens subrogados, que são aqueles bens adquiridos em substituição a outros. Se eu pensar que o dinheiro do salário, a partir do instante em que ele vem para as mãos, ou ele sai das mãos do empregador e vem para o empregado, ele continua sendo provento do trabalho, nada vai se comunicar. Porque, de regra, o indivíduo, ele adquire bens exatamente com o dinheiro que ele recebe do seu trabalho, do seu empregador. Se esse dinheiro que ele usa para comprar qualquer coisa vai ser entendido ainda na mão dele como um montante que é um provento do trabalho, nada vai se comunicar e perde totalmente o sentido de existir uma discussão de regime de bens dentro do casamento. A professora Maria Helena Diniz, ela, no livro dela, expressamente traz o seguinte texto, que apenas quanto ao direito à percepção dos proventos é que há incomunicabilidade, ou seja, salário para receber na mão do empregador. Agora, a partir do momento em que esse montante é recebido, a partir do instante do recebimento, vira patrimônio. E como patrimônio, na comunhão parcial de bens, vira patrimônio comum. Sabendo disso, tendo essa ideia, tendo essa concepção construída, nós podemos entender que o fundo de garantia, o valor depositado na conta vinculada do fundo de garantia do indivíduo, ele é patrimônio desse sujeito desde o instante em que ele é depositado. E não do momento em que ele levanta, ou seja, que ele retira esse valor. Olhem como uma coisa é interessante. Se, por exemplo, o indivíduo é casado e, durante o casamento, ele é demitido e recebe o valor do fundo de garantia, e com esse valor de fundo de garantia ele compra uma casa, de regra, não há discussão quanto à partilha dessa casa, porque essa casa foi adquirida na constância do casamento ou união estável. Agora, se ele não sacar esse dinheiro na constância do casamento, o cônjuge não teria direito a esse dinheiro? Parece que isso é um pouco contrário a um princípio elementar, que é o princípio da igualdade, tratar situações iguais de forma igual. Notem. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho muito dinheiro para receber de fundo de garantia. Imaginem que lá, como no exemplo que eu dei, eu tenho 500 mil reais para receber de fundo de garantia. Eu não quero dividir esse dinheiro com o meu cônjuge.
segundo o que alguns entendem, para que eu não dividisse esse dinheiro, bastaria então que eu não comprasse uma casa na constância do casamento ou que eu não fosse demitido na constância do casamento para esse dinheiro não vir para as minhas mãos. Eu sei que eu vou ser demitido, não quero dividir esse dinheiro com o meu cônjuge, faço o quê? Me separo, me divorcio. Gero uma separação de fato para receber esse dinheiro fora do contexto do casamento, ele vai ser só meu. Parece não ter lógica, parece não ter sentido. E é exatamente nesse contexto que nós vamos poder entender a ideia de que, se esse dinheiro que está na conta vinculada do indivíduo é patrimônio dele, a qualquer instante que ocorra o término do casamento ou da união estável, haverá o dever da partilha desse valor, tendo ele sido sacado ou não, tendo havido ou não o levantamento desse valor por parte do trabalhador. E é aqui que as coisas, mais uma vez, ganham mais um degrau de complexidade. E como é que eu faço com esse dinheiro? Porque imaginem o seguinte: o trabalhador tem esse dinheiro na conta vinculada. Ele se separa. Ele ainda não pode sacar esse dinheiro. Esse dinheiro pode ser entregue ao outro cônjuge? Entendem onde eu quero chegar? E aqui é o grande lance da história. Por quê? Da mesma forma que o trabalhador não pode ter acesso a esse dinheiro, o cônjuge também não poderá. Também ficará privado do acesso a esse dinheiro enquanto não acontecerem nenhuma das hipóteses previstas na lei para o levantamento desse montante, para o levantamento desse valor. E aqui, mais uma vez, como é que a gente soluciona essa questão? No meu entender, a solução é que o juiz, quando da determinação da partilha dos bens, determine que esse dinheiro que está na conta vinculada seja colocado numa outra conta vinculada, né, a metade desse valor, né, o montante equivalente ao outro cônjuge, numa outra conta vinculada, em nome desse outro cônjuge, com a possibilidade de saque nas mesmas condições. Ou, então, mantém na conta do trabalhador originário e, quando ele puder sacar, ele também permitirá que esse saque seja feito pelo seu cônjuge. Eu, particularmente, prefiro a primeira hipótese, né, do valor ser consignado numa conta vinculada ao cônjuge, que não é o detentor desse patrimônio, para que ele saque quando ocorrerem as hipóteses determinadas na lei para tanto. Uma outra questão que a gente tem que considerar também é o seguinte: só há o dever de partilha desse valor consignado ou depositado na conta vinculada com relação ao período trabalhado enquanto vigia esse casamento ou união estável. Imaginem o seguinte: eu trabalhei 30 anos numa determinada empresa, tenho 30 anos de fundo de garantia para receber. Me caso com alguém, fico com essa pessoa 1 ano e me separo dela. Faço meu divórcio. Tecnicamente, ela não tem direito aos 31 anos de trabalho, mas apenas ao último ano, que foi o período em que o dinheiro foi recebido na constância do casamento ou união estável. Notem como existem elementos técnicos a serem analisados para que efetivamente se solicite isso judicialmente. E aqui a gente pode seguir e analisar exatamente o que aconteceu lá no STJ em 2016. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu coloco aqui do lado também, a hora que eu terminar de falar, mas é o recurso especial 1399199 do Rio Grande do Sul. 1399199 do Rio Grande do Sul. Julgado em 9/3/16. Tá? Julgamento em 9/3/16. 1399199RS. Isso mesmo, Lise, obrigado. E essa decisão saiu também no informativo de jurisprudência do STJ, o informativo 581. Isso mostra como a decisão é relevante, ela é importante.
tá? E aí, faço uma pausa aqui para a gente fazer uma rápida discussão. Olha o tamanho da relevância dessa questão no aspecto financeiro mesmo, quanto isso pode mudar a vida de alguém. E vejam se vocês já tinham ouvido essa discussão com profundidade. Percebam o como isso é relevante e o como isso pode ser utilizado na prática. Mas vamos lá. Essa decisão, ela não foi uma decisão unânime, tá? A relatoria foi, como disse, da ministra Isabel Galotti, perdão, e teve voto vista do ministro Luiz Felipe Salomão. E a decisão foi da segunda sessão por 5-4. Tá? Então, houve muita discussão sobre esse tema, mas a gente tem já uma decisão do STJ trazendo essa ideia da divisão do patrimônio de uma maneira bastante relevante. Qual é o grande ponto que nós temos que discutir aqui? Teoricamente, qualquer separação ou divórcio que venha a ser feita daqui para frente, ou que ainda não foi atingida pela coisa julgada, ela obrigatoriamente leva em consideração, ou pode levar em consideração, esse valor do fundo de garantia. Tá? Só que qual é o grande ponto para que nós pensemos aqui? As separações e divórcios já realizadas, permitem que eu peça uma reanálise da divisão patrimonial? Posso até estender essa minha preocupação para um outro elemento. Posso discutir algo sobre a partilha patrimonial em caso sucessório? Vejam onde eu quero chegar. Imaginem que eu fosse casado com qualquer um dos senhores. Imaginem que nós nos separamos há 2 anos. Imaginem que tivéssemos vivido em casamento ou união estável por 20 anos. E imaginem que hoje, nesse nosso bate-papo, vocês, abro aspas, descobrem que poderiam ter recebido metade dos 500 mil do fundo de garantia que eu saquei depois que nós separamos. Que nós nos separamos ou nos divorciamos. Vocês iam querer esse dinheiro? Vocês iam querer metade desses 500 mil? Deixa eu mudar aqui a visualização para ver vocês enquanto eu faço essa pergunta estúpida, mas tudo bem. Vou tentar de novo. Vocês iam querer metade dessa grana? Que incrível! Todo mundo balançando a cabeça afirmativamente. Isso foi muito bonitinho. Eu vou fazer a mesma pergunta de uma outra forma. Só para criar um pouquinho de discussão, já que eu falei de coisa técnica até agora, sem discutir muita coisa. E se fosse o contrário? Nós nos separamos, vocês receberam 500 mil de fundo de garantia depois da nossa separação, e eu entro com ação dizendo assim, opa, metadinha aqui pro pai. 250 mil para mim, porque você adquiriu esse dinheiro na constância do casamento ou união estável. É claro que agora a resposta de vocês vai ser negativa, eu já entendi também. Tá? Agora imaginem o seguinte, saiam da figura, do contexto de eu sou parte nessa relação primeiro, dessa união ou desse processo. Pensem tecnicamente. Se tudo que eu compro eu tenho que dividir, tudo que eu recebo eu tenho que dividir, por que eu não teria que dividir o fundo de garantia que já está depositado? O meu grande problema é, tenho poderes para discutir isso retroativamente? Porque olha onde eu vou chegar. Se a nossa discussão fosse uma discussão só sucessória, eu poderia dizer que a partilha foi feita de forma equivocada. Tecnicamente, eu posso discutir isso através da análise de que o valor que foi dividido entre os herdeiros, e entre esses herdeiros está o cônjuge, nesse contexto que a gente está trabalhando, foi dividido de forma errada, então precisa ser redividido.
E se for uma separação ou um divórcio? Mais especificamente, um divórcio, para a gente pensar. Eu posso pedir que o meu divórcio com vocês, feito há 2 anos, possa ser revisto quanto à sua partilha, ou ele é acobertado pela coisa julgada? A pergunta foi boa, vai. Ninguém respondeu de pronto, né? Eu vejo aqui, Ive fechou a sua câmera, Lizzie não arrumou briga, Taylor balançou a cabeça como quem diz, ih, cara, o que eu vou fazer nessa parada? Em teoria, eu, e como sempre, né, os novos vão se acostumando, os antigos já sabem. Eu, como gosto sempre de pensar fora da casinha e não sou obrigado a concordar com o que os outros falam, eu entendo que pode haver a divisão posterior, sim. Por uma razão simples. Nessa hipótese, um dos cônjuges está com dinheiro que é do outro. É claro que eu não vou correr o risco de forçar muito a barra e dizer que isso poderia caracterizar até mesmo um crime de apropriação indébita. Eu não vou chegar nesse nível de discussão, em que pese os elementos do tipo penal aparentemente estarem presentes. Talvez não exista o dolo, talvez exista. Mas é uma discussão para o pessoal lá do direito penal. Mas aqui, no direito civil, eu posso ter uma série de elementos para estruturar essa minha discussão. Como, por exemplo, a discussão que eu tenho trabalhado bastante nos últimos tempos, e alguns dos meus orientandos e o pessoal que me acompanha nas minhas loucuras tem me ouvido falar bastante sobre a figura do enriquecimento sem causa. E nessa hora, eu adoro olhar a reação dos presentes, os que eu consigo ver. Eu vi Ive fazendo puta, né, de agora. Lizzie fez só assim, Taylor deu uma... Sabe quando dá aquela estaladinha no olho e fala assim, ih, cara, e agora? Porque, em teoria, alguém está com dinheiro de outra pessoa. Em teoria, esse dinheiro é metade do outro cônjuge. Em teoria, olha agora o nível da maldade. A hora que eu peço dinheiro de volta, eu posso pedir dinheiro de volta até mesmo com os frutos. Que no caso do dinheiro pode ser o rendimento. Aí alguém pode dizer para mim assim, professor, mas eu recebi o dinheiro e já gastei. Problema seu, você gastou um dinheiro que não era seu. Professor, mas eu peguei esse dinheiro e comprei uma casa. Ótimo, a gente pode vender essa casa e dividir a grana, porque metade dessa grana é minha. Taylor está inconformada. Eu vejo aqui que ela tá balançando na cadeira. Tá sensacional isso. Tá maravilhoso. A gente já discute, tá? Mas vamos tentar criar só o caminho lógico para a gente fechar e poder discutir. Dinheiro foi recebido na constância do casamento ou da união estável. Caracteriza patrimônio. Termina o casamento, tem que ser dividido. Possa eu mexer nesse dinheiro ou não, mas esse dinheiro existe. Ponto. Se esse dinheiro não foi dividido, é um dinheiro que precisa ser dividido. E se eu sou o dono desse dinheiro, eu quero a minha parte desse dinheiro. Em linhas muito pobres, o raciocínio é esse. É claro que a construção ela ganha uma complexidade muito maior, tá? Como eu disse para vocês, depois eu encaminho através do grupo esse artigo que é, como disse, de 2012, tem algumas coisas ali que eu acho que podem ser refinadas, tá? Acho até mesmo que eu preciso rever esse texto e complementá-lo, tratando dessa hipótese da cobrança retroativa e do enriquecimento sem causa. Eu tenho que fazer isso ainda, mas se nós formos parar para pensar, por mais que doa no ouvido de alguns de nós o que eu estou dizendo, a questão é muito simples. É patrimônio, não foi dividido. Tinha que ser dividido. Quem ficou com o dinheiro tem que devolver. Em linhas bem simplórias, a construção lógica seria mais ou menos essa. Como a gente pediria devolução?
Eu posso pedir a redivisão do patrimônio, porque ele foi dividido de forma equivocada, ou posso discutir a figura do enriquecimento sem causa. Tá? São duas alternativas viáveis. Tá? Em teoria, a discussão do enriquecimento sem causa, ela teria prazo prescricional. E aí a gente teria um pequeno probleminha de 3 anos. Por outro lado, a discussão de que o valor foi dividido de forma equivocada não entraria na hipótese do artigo 206, parágrafo 3º, tá? E, salvo se alguém lembrar de alguma outra hipótese, que eu não consigo lembrar no presente momento, entraria no prazo prescricional geral de 10 anos. Porque é a divisão de um patrimônio que não foi feito corretamente. Só para finalizar, só imaginem o seguinte, só para continuar a minha briga aqui de mentira, olhando para a Taylor, que eu estou vendo ela aqui na minha tela. Imaginem só a seguinte hipótese. Eu tenho um dinheiro que eu recebi e escondi da minha cônjuge, por exemplo. Escondi do meu cônjuge esse dinheiro. Não contei que eu recebi esse dinheiro e deixei ele escondidinho, guardadinho. Me separo. 1 ano depois, meu cônjuge descobre que eu tenho 500 mil reais guardado numa conta da Suíça que eu escondi dela porque eu fui desviando esse dinheiro durante todo o período do casamento. Ela tem direito a essa grana? Se ela tem direito a esse dinheiro, por que ela não teria direito ao dinheiro do fundo de garantia que estava lá na minha conta e não foi dividido porque eu desconhecia a lei? Só notem uma última coisa aqui antes da gente poder discutir, tá? Tomem cuidado que existe um outro elemento importante aqui que muitas vezes, pelo menos hoje em dia, na grande maioria das vezes, as dissoluções de casamento e união estável acabam sendo consensuais. E a partilha do patrimônio, ela é uma partilha, no mais das vezes, dialogada. O índice, eu não sei se mudou alguma coisa nos últimos anos, mas o índice de partilhas que acabavam sendo feitas não por homologação, mas por decisão judicial, acaba sendo bem menor do que aquelas homologadas. E isso também pode ter um elemento interessante, porque como é que eu ia dividir uma coisa que eu não sabia que existia? Enfim, acho que dentro da perspectiva do que é o nosso grupo de pesquisa, a minha função era trazer ideias para que a gente possa pensar, imaginar algumas soluções e desenvolver. Acredito que, mesmo que vocês não concordem com a lógica da estrutura, a lógica existe. Você pode não concordar com ela, mas a lógica existe. E se já chegou no STJ para discutir sobre isso, ainda que tenha sido um 5-4, mas se já chegou, é algo que a gente precisa pensar. Quem é casado ou vive em união estável e pensa em se separar, começa a ficar esperto. Quem é aluno ainda de graduação, pensa, acho que temos algo para trabalhar quando terminar a faculdade. Quem já está formado e efetivamente já advoga, pensa, opa, lembra aquele divórcio que eu fiz? Acho que eu não dividi isso. Acho que temos algo para conversar com nossos clientes. A questão é, como eu sempre digo a vocês, e os novos, acostumem-se com isso, você não precisa concordar comigo. Não tenha menor necessidade de concordar comigo. Eu só quero que você pense na hipótese. Só pense na hipótese. E pense principalmente que, se você fosse o juiz do caso, você tivesse que ter uma conduta imparcial na discussão desse problema, como é que você negaria a divisão desse montante para o cônjuge que não o recebeu? Lembre-se, precisa fundamentar. Certo? A ideia essencial era mais ou menos essa, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se eu falei de menos ou falei de mais. Não sei se eu estourei o tempo ou não estourei, porque eu não acompanhei isso, mas acho que eu falei uns 45, 50 minutos sobre o tema.
Espero ter trazido a ideia básica para a nossa discussão. E aí fico à disposição de vocês para a gente poder discutir, bater papo e pensar. Só antes de passar a palavra a vocês, Júlia, coordena aí quem vai falar, a ordem, que eu não vi quem levantou a mão, quando levantou a mão, e pergunta, paro a gravação ou mantenho a gravação? Que eu nunca sei a hora de parar. Professor, acho que pode parar, né? Agora a Pode? gente vai só discutir. O que é que vocês acham, meninas? Eu acho que normalmente a gente faz assim, né? A gente para quando acaba a discussão. Então, agradeço a todos. Quem quiser discutir mais com a gente, procure o nosso grupo de pesquisa, entre em contato através das redes sociais. Se quiser, manda e-mail lá para mim, que eu quase sempre respondo logo, quase sempre. Quando eu não respondo, eu tomo bronca de Júlia, Fernanda, Lise, Ive, Teila, Larissa, todo mundo me dá bronca e eu tento responder em seguida, mas qualquer coisa, leandro.reinaldo@ufba.br. Tá certo? Obrigado a todas, obrigado a todos. Posso, antes de encerrar, só dar um aviso? Volta o beijo, então. Faça. Sexta-feira a gente vai ter a abertura do subgrupo de pesquisa Direito Civil e Gênero às 16 horas. Vamos divulgar no Instagram hoje, né? E também coloco nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para quem tiver interesse, né? Vocês estão ouvindo uma batedeira ao fundo, mas... Normal. Coisas de casa e pandemia, mas enfim, estão todos convidados, tá? Muito bem-vindos e bem-vindas. Beijo a todos, gente. Obrigado.